Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal Escola Online. Na aula de hoje, vamos começar um grande projeto voltado para você que vai fazer o Enem. Nessas aulas, vamos resolver algumas questões em módulos, em tópicos, de modo que possa auxiliá-lo nos seus estudos, ok? Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática, e no nosso projeto a gente vai trabalhar a matemática em duas frentes, a matemática 1 e a matemática 2. Como será o nosso roteiro de estudo aqui? Estudando a TRI, Teoria de Resposta ao Item, desenvolvemos nossa proposta de estudo de modo a fortalecer aspectos da matemática básica e, principalmente, conhecendo essa metodologia de correção do certame, do Enem, potencializar cada acerto. É muito importante estudar e estudar certo, ok? Para que garanta a nossa coerência pedagógica no Enem. É nessa perspectiva, é nessa proposta que a gente vai tentar desenvolver o nosso trabalho aqui, voltado para otimizar, sustentar, fortalecer a nossa matemática básica. Assim, desse modo, nossa proposta terá o seguinte roteiro. A nossa proposta aqui, em matemática, terá o seguinte roteiro. Eu, Josélio Júnior, vou trabalhar a matemática 1 em tópicos voltados da seguinte forma. No módulo 1, na aula de hoje, já começaremos a trabalhar a proporcionalidade. No módulo 2, porcentagem. No módulo 3, estatística e análise de dados. No módulo 4, áreas, volumes e a geometria espacial. No módulo 5, a modelagem em sequências. No módulo 6, modelagem em métodos de quantagem. E no módulo 7, modelagem e probabilidades. Ok? Então, a matemática 1, a gente vai tentar nortear os nossos estudos de acordo com esse roteiro. Na matemática 2, com a professora Liliane Guedes Baio, uma grande professora, a gente vai ver os seguintes tópicos. No módulo 1, função e função afim. No módulo 2, função e função quadrática. No módulo 3, geometria plana e triângulos. No módulo 4, o teorema de Pitágoras e semelhança de triângulos. No módulo 5, trigonometria no triângulo retângulo. No módulo 6, a matemática financeira. E no módulo 7, a geometria analítica. Tudo bem? Esses tópicos aí serão vistos com a professora Liliane na matemática 2. Mas antes de começarmos as nossas aulas, começarmos as nossas resoluções, gostaria de pedir que você se inscrevesse na escola online, acessasse a nossa plataforma, ative as notificações no YouTube, ok? E curta as nossas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Eu sou o Josélio Júnior, professor de matemática. Vem com a gente! Então vamos lá, pessoal? Vem conosco aí da escola online, tudo bem? Vamos juntos nessa caminhada aí, ok? No módulo 1, trataremos de proporcionalidade, ok? Como dito anteriormente, a gente vai trabalhar em módulos e tentando trabalhar a base, ok? De modo a potencializar o nosso resultado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, proporcionalidade, razão e proporção. A gente vai começar de um conteúdo que é
bastante importante aí para a vida de qualquer cidadão e no Enem, muito importante. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O que é uma razão? Vamos ver o que é uma razão. A razão entre o número de ovos e o número de pedaços, fatias de um bolo, é igual a 2/5, ou 2/5. Isto quer dizer que para a confecção de um bolo para 5 pessoas, são necessários 2 ovos para confeccionar esse bolo aí. Tudo bem? Então a razão entre o número de ovos e o número de fatias de um bolo é de 2/5. Podemos representar uma razão, ou seja, a razão é uma relação de comparação entre dois números ou duas grandezas. A gente pode representar uma razão de várias maneiras. A gente pode representar uma razão na forma de fração irredutível. Tudo bem? A gente pode representar uma relação na forma de fração irredutível. Podemos representar na forma decimal, tudo bem? 2/5 é equivalente a escrever 0,4, que é equivalente a escrever 2 está para 5. 2 está para 5. É muito comum essa nomenclatura aí nos livros de geografia, de história, quando a gente trata de escala. Tudo bem, pessoal? Ok? E a forma gráfica, 2/5, que é alguma representação gráfica aí. Tudo bem, pessoal? Uma razão nada mais é do que uma relação, uma comparação entre números ou grandezas. Tudo bem, pessoal? Ok? Razões equivalentes, como o próprio nome diz, são aquelas que estão escritas em idiomas diferentes, mas têm a mesma essência, a mesma relação, expressam a mesma relação, apresentam o mesmo coeficiente de relação, embora escritas de forma diferentes. Tudo bem? Então, razões equivalentes são aquelas que, mesmo escritas de formas diferentes, representam a mesma relação. Ok? Na confecção de um bolo para 5 pessoas, utilizamos 2 ovos. Para a confecção do mesmo bolo para 10 pessoas, utilizaremos 4 ovos. Essas duas razões aí, 2/5 ou 2 está para 5, ela é equivalente à razão 4/10, ou 4 está para 10. Elas representam a mesma relação, ok? A mesma receita. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? O mesmo coeficiente, ok? 2/5, se eu fizer um bolo com 2 ovos para 5 pessoas, quantos ovos terei que usar para fazer o mesmo bolo para 20 pessoas? Ok, pessoal? Vamos pensar aí de forma intuitiva aí, tudo bem? Então, razões equivalentes são aquelas que expressam a mesma relação, tudo bem? Mesmo escritas em idiomas diferentes, ok? 2/5 é a mesma coisa que 4/10, ok, pessoal? Ok. E se eu fizer esse mesmo bolo aí para 50 pessoas? Quantos ovos serão necessários? Ok? É muito comum as donas de casa aí usar a ideia de razões equivalentes de receita na confecção de alguns pratos, de alguns quitutes aí, da culinária aí, tudo bem? De forma intuitiva, ela está sempre usando a mesma relação, a mesma razão. Ok? Ok. Vamos lá. Proporção. O que é uma proporção? Tendo duas razões, A/B e C/D, com B e D diferentes de zero, dizemos que A, B, C e D formam nessa ordem uma proporção. Se e somente se A vezes D é igual a BC. Ok? Então, se a gente tem duas razões, ok? Com B e D diferente de zero, não existe divisão por zero, porque os limites laterais são divergentes, ok? Então, a gente vai falar que as duas razões são equivalentes se e somente se
o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. Tudo bem aí, pessoal? Ok? Tudo bem aí? Ok? Beleza? Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Na confecção de um bolo para 5 pessoas, utilizamos 2 ovos. Para a confecção do mesmo bolo para 20 pessoas, utilizaremos quantos ovos? Olha para cá. 2 sobre 5 igual a x sobre 10. Eu quero saber o número de ovos, ok? Eu quero que essas duas razões sejam equivalentes, porque eu quero confeccionar o mesmo bolo com a mesma receita. Então, eu tenho que usar a mesma relação entre os ingredientes e a quantidade de pessoas que vai consumir esse bolo aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. 2 quintos é igual a x sobre 20. Essas duas razões, elas só serão equivalentes se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. Primeira posição é o 2, segunda posição é o 5, terceira posição é o x, quarta posição é o 20. Então, os extremos, posição 1 e 4, 2 e 20. Meios, posição 2 e 3. Tudo bem, pessoal? Fazendo aí a famosinha regra de 3, aí 5 vezes x, 5x. 2 vezes 20, 40. X é igual a 40 sobre 5. A gente vai precisar de 8 ovos para a confecção do mesmo bolo para 20 pessoas. Tudo bem? Então, essas duas razões serão equivalentes e formarão uma proporção se e somente se o x for igual a 8. 8 ovos. Se a gente utilizar 8 ovos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Nesse caso, a gente vai dizer que 2, 5, 8 e 20 formam, nessa ordem, uma proporção. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, vamos lá, olha para cá. Propriedades de proporção. Isso é muito importante, porque uma proporção, quando a gente tem um exercício, um problema, a gente pode manipular essa proporção de várias maneiras e continuar mantendo a identidade, a igualdade, a equivalência entre o primeiro e o segundo membro. Então, olha para cá. De forma geral, a gente tem aí A sobre B igual a C sobre D. A gente viu aí que isso aqui só vai ser igual, essas razões só serão equivalentes se o produto dos extremos, AD, for igual ao produto dos meios, BC. É importante destacar sempre que B e D devem ser diferentes de zero, porque não existe divisão por zero. E por que não existe divisão por zero? Porque os limites laterais são divergentes. Ok? Ok. Vamos lá, continuando aí. Então, olha só, a gente pode somar os elementos do primeiro membro, está para o de baixo, B. Se eu somar os elementos do primeiro membro, está para o de baixo, eu continuarei tendo uma equivalência se eu fizer a mesma coisa no segundo membro. C mais D está para o de baixo. Eu posso fazer a diferença. Ó, fiz a diferença dos elementos do primeiro membro. Está para o de baixo. Vou fazer a mesma coisa no segundo membro. A diferença dos elementos do primeiro membro, com a mesma ordem, está para o de baixo. Eu continuo tendo uma equivalência. Isso é muito importante, que a gente pode manipular os dados de algum problema. Tudo bem? Tudo bem. Olha lá, ó, a soma dos elementos do primeiro membro está para o de cima agora. A soma dos elementos do segundo membro está para o de cima. Eu estou manipulando. Posso fazer a diferença. A diferença está para o de cima no primeiro membro, a diferença está para o de cima no segundo membro. Ok? Do nosso exemplo que a gente tem trabalhado aí desde o início dessa aula, a gente pode mostrar o seguinte. 2 quintos é igual a 4 décimos. A gente já viu que isso é verdade. 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 4 é 20. Essas razões, elas são equivalentes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, olha para cá. Eu vou mostrar
que essas propriedades aqui a gente vai verificar nesse exemplo. Olha para cá, ó, a soma. Somei os elementos do primeiro membro. 2 sobre 5 está para o de baixo. Assim como 4 mais 10 está para o de baixo. Olha que bacana. 7 quintos é igual a 14 décimos. Como que eu sei que isso é verdade? 7 vezes 10, 70. 5 vezes 14, 70. Eu continuo tendo uma proporção. Tudo bem? Fazendo isso aí só para a gente chancelar, demonstrar que essa propriedade é aplicável. Tudo bem? Olha para cá o outro exemplo. 2 menos 5, fiz a diferença dos elementos do primeiro membro, está para o de baixo. Assim como a diferença dos elementos do segundo membro está para o de baixo. Olha lá. Menos 3 vezes 10, menos 30. Menos 5. 5 vezes menos 6, menos 30. Então, você pode manipular essas identidades, essas igualdades, essas equivalências entre razões aí, que você continua tendo razões equivalentes. Você continua tendo uma proporção. Não necessariamente igual à original. Tudo bem? Aqui, ó, 7 vezes 4, 28. 2 vezes 14, 28. Ok? Tudo bem aí? Uma quinta propriedade aí muito importante, muito usada na regra da sociedade, é essa propriedade aqui, ó. Olha para cá. A sobre B igual a C sobre D, com B e D diferente de zero. A vezes D é igual a BC. Essas duas razões são equivalentes, então tem uma proporção. Se eu tenho uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Do nosso exemplo, olha para cá essa propriedade bastante usada aí na regra da sociedade aí, pessoal. Do nosso exemplo vem que 2 quintos igual a 4 décimos. O que diz a quinta propriedade? Eu posso somar os elementos do numerador e somar os elementos do denominador e continuar tendo uma igualdade, uma relação igual à relação original, ok? Isso é muito usado quando dá a soma do numerador ou a soma do denominador e pede um dos valores. Então, olha para cá, pessoal. 2 sobre 5 igual a 4 décimos. 2 mais 4 é a soma dos numeradores. 5 mais 10 é a soma dos denominadores. Repara o seguinte, 2 mais 4 igual a 2 quintos e 2 mais 4 sobre 5 mais 10 igual a 2 quintos. 2 mais 4 sobre 5 mais 10 igual a 4 décimos. Repara o seguinte, pessoal, 6 quinzeavos é equivalente a 2 quintos. 6 quinzeavos é equivalente a 4 décimos. Ou seja, a gente fez uma manipulação aí, tendo uma nova igualdade, mantendo a proporcionalidade aí. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode manipular esses elementos, esses 4 elementos aí, de várias maneiras, desde que o raciocínio e ordem adotado no primeiro membro conserve no segundo membro. Eu use o mesmo raciocínio e a mesma ordem. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos aí. Olha para cá, pessoal. Olha para cá. Sabe-se que os números 2, 4, x e 32 são proporcionais. Ora, bolas! Se são proporcionais, a primeira razão é equivalente à segunda razão. Logo, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, ok? Eu estou falando de igualdade entre razões, ok? Então, olha para cá, pessoal. 2 está para 4, assim como x está para 32, ok? 2 quartos tem que ser igual a x 32 avos. Então, olha para cá, pessoal. Fazendo a regra de 3 aí, multiplicando o cruzado, produto dos meios igual ao produto dos extremos, teremos 4 vezes x, 4x. 2 vezes 32, 64. 4x igual a 64, o x só pode ser 16, 64 sobre 4. Então, esses valores aí
só serão proporcionais nesta ordem se o x for igual a 16. Tudo bem, pessoal? Ok? Olha o segundo exemplo aqui. Olha o segundo exemplo. Um carpinteiro deseja cortar uma régua de madeira de 210 centímetros em partes proporcionais a 2 e 5. Assim, cada pedaço terá a medida de... Repare o seguinte, agora a gente tem que começar a fazer as nossas manipulações, ok? Nós acabamos de ver que a gente pode manipular aí de várias maneiras, desde que a ideia usada no primeiro membro e a ordem seja mantida a ideia e a ordem no segundo membro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, olha para cá, pessoal. Olha para cá. Eu vou partir a régua de madeira num pedaço menor, que eu chamei de Mzinho, e num pedaço maior, que eu chamei de Mzão. Tudo bem? E a relação desses pedaços é 2/5. A parte menor eu vou pegar 2 partes e a parte maior eu vou pegar 5 partes. Tudo bem? Em partes proporcionais a 2 e 5. Tudo bem? Tudo bem. 210 centímetros. 210 centímetros. 210 centímetros é a soma do pedaço menor mais o pedaço maior. 210 centímetros é a soma do pedaço menor mais o pedaço maior. Ok, pessoal? 210 centímetros é a soma do pedaço menor mais o pedaço maior. Então, eu tenho que Mzinho mais Mzão é igual a 210. Ora, bolas! Quem que é Mzinho mais Mzão? É a soma dos elementos do primeiro membro. Então, eu vou manipular essa igualdade de forma que apareça a soma dos elementos do primeiro membro e a soma dos elementos do segundo membro. O que a gente vai fazer? Mzinho mais Mzão está para o de baixo, assim como 2 mais 5 está para 5. Repare que a gente manipulou de modo a o mesmo raciocínio e ordem adotado no primeiro membro seja o mesmo raciocínio e ordem adotado no segundo membro. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, olha só. Mzinho mais Mzão eu tenho. É 210. Está para o de baixo, M. 2 mais 5 é 7, está para 5. Ok, pessoal? Olha lá, eu fiquei com uma única incógnita. Regra de 3, multiplicar cruzado, proporcionalidade, 7 vezes M, 7M. 5 vezes 210, 1050. Quem que é o Mzão? Quem que é o pedaço maior? 1050 dividido por 7. 1050 dividido por 7 vai dar quanto? 150 centímetros. O pedaço maior mede 150 centímetros. O pedaço menor vai medir quanto? 60 centímetros. Porque a soma dos dois pedaços é 210. Ok? Um aluno mais sagaz aí também pode pensar da seguinte maneira. Se eu vou repartir o 210 em 2 partes, vou pegar em 7 partes, vou dar 2 partes para a parte menor e 5 partes para a parte maior. 210 dividido por 7 partes, 30 centímetros. Cada pedaço vai ter 30 centímetros, 2 pedaços, 60 centímetros, 5 pedaços, 150 centímetros. Agora, pessoal, a gente vai ver como que a proporcionalidade aparece no Enem, ok? A gente vai fazer alguns exercícios do Enem, ok, pessoal? Vamos lá? Vamos ver como essas questões de proporcionalidade aparecem nos problemas do Enem. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver uma questãozinha aí do Enem de 2016 que trata de vazão. Vazão é uma razão.
uma razão entre o volume e o tempo. Tudo bem, pessoal? Então, olha para cá. Vamos lá. Vamos começar aí as nossas atividades do Enem. Aí. Olha para cá. Número 1. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Então, na primeira hora, está meio claro aqui, primeira hora, segunda hora, terceira hora. Aqui 5.000 e aqui 6.000. Ok? Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Então aqui, bomba 1. Ok? Apenas uma bomba. Mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada. Então aqui é a bomba 1 mais a bomba 2. Tudo bem? O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Então aqui é o tempo e aqui é o volume em litros. Tudo bem? Tudo bem. Qual é a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Ele quer saber qual que foi a vazão da segunda bomba. Inicialmente ele começou a trabalhar com uma bomba B1, depois para aumentar a vazão e a diminuir o tempo de escoamento dessa cisterna aí, utilizou-se outra bomba. A pergunta do Enem é o seguinte: qual é a vazão da segunda bomba? O que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai achar a vazão da primeira bomba. A vazão, pessoal, a vazão da primeira bomba é o seguinte: a vazão da primeira bomba é o volume que ela despejou sobre o tempo. A vazão é uma razão que determinada pelo volume sobre o tempo, ok? Então, ó, volume sobre o tempo. Repara o seguinte, da bomba 1, ela despejou, ela escoou 1.000 litros em 1 hora, ok? Em 1 hora, a cisterna, que tinha 6.000 litros, passou a ter 5.000 litros. Então, 1.000 sobre 1 hora. 1.000 litros sobre 1 hora. Qual que é a vazão da primeira bomba? A vazão da primeira bomba é de 1.000 litros por hora. Então, a vazão da primeira bomba é de 1.000 litros por hora. Ele não quer saber da primeira bomba, ele quer saber da segunda bomba. Tudo bem? Então vamos lá, ó. No segundo momento, é a bomba 1, mais a bomba 2. No segundo momento, é a bomba 1 mais a bomba 2. Ora, bolas, eu vou pegar nesse intervalo aqui, ó, que é o intervalo de trabalho da bomba 1 mais a bomba 2. Tudo bem? Então, olha só. Vazão da bomba 1 mais a vazão da bomba 2 é igual ao volume. Qual que é o volume? 5.000 litros. Quanto que ela escoou? 5.000 litros. Em qual intervalo de tempo? 2 horas. Então, a vazão da bomba 1 mais a bomba 2 é quanto? 2.500 litros por hora. Ok? Cuidado que tem todos esses distratores nas respostas. Ok? Então, olha só. A vazão da bomba 1 eu conheço.
A vazão da bomba 1 mais a vazão da bomba 2 é 2.500. Quem que é a vazão da segunda bomba, que entrou para escoar mais rápido a água da cisterna? Ora, bolas, VB1 mais VB2 é igual a 2.500. A vazão da bomba 1 eu tenho, VB2 é 2.500 menos a vazão da bomba 1, 1.000. Quem que é a vazão da bomba 2? A vazão da bomba 2 que eu estou procurando é 1.500 litros por hora. Ela faz o escoamento de 1.500 litros a cada hora. Tudo bem? Então a alternativa correta aí no Enem não era A, não é 1.000, não era a E, 2.500, era a letra C, 1.500, C de Cristo. Tudo bem aí, pessoal? A alternativa procurada aí é a alternativa C, 1.500, ok? Exercício de proporcionalidade, de razão e proporção aí. Tudo bem? É um problema que a gente tem que modelar e resolver esse problema. Tudo bem? Vazão é a razão do volume sobre o tempo. Ok, pessoal? Vamos para mais uma questãozinha aí de proporcionalidade do Enem. Enem de 2019. Proporcionalidade. Como que a gente vai trabalhar essa questão aqui? Olha para cá, pessoal. Considere que a safra nacional de cereais e oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8 milhões. Vamos lá. Quais são as regiões? Centro-Oeste e Sul. Só olhar para o gráfico de pizza aqui. Tudo bem? De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais e leguminosas e oleaginosas em 2012, na região sudeste do país, foi um valor mais aproximado de... Então, olha só, pessoal. Olha só, a famosa regrinha de 3 aí. Ele falou o seguinte, que a produção das duas regiões que mais produzem, Sul e Centro-Oeste, é de 119,8 milhões. Ok? E isso corresponde a quantos por cento? Ora, bolas, só somar. 38,3 mais 37,2. 38,3 mais 37,2. A gente vai ter o quê? 75,5%. 75,5%. Tudo bem? 119,8 milhões de toneladas corresponde à produção total de 75,5%. Ele quer saber qual vai ser a produção estimada da nossa região aqui, ó, Sudeste. Tudo bem? Então, olha para cá. Qual que é a produção relativa da região Sudeste? 11,4%. Ok? Quantas toneladas que é isso aí? X. Produção percentual. Tudo bem? Olha a famosa regrinha de 3 aí. Ora, bolas, se essas duas razões precisam ser equivalentes, o que tem que valer? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Multiplicar cruzado, pessoal. Regrinha de 3 direto aí. Tudo bem? Ok? Questão do Enem do ano passado. Ok? Uma questão dessa a gente não pode errar para garantir a coerência pedagógica dos nossos acertos. Ok? Vamos lá. O que a gente vai fazer? 75,5x é igual a 119,8 vezes 11,4, ok? Vamos criar o hábito dessas operações com números decimais aí.
é muito importante no Enem, na prova de matemática, de química e de física, ok? 75,5x é igual, essa operação aqui, eu fiz a continha aqui, ó, vai dar 1.365 e 72. Tudo bem? X é igual a 1.365,72. Como é estimado, aproximado, para você ganhar tempo, você pode eliminar as partes decimais aqui. Você vai aproximar bem aqui. Sobre 75,5. Tudo bem? Quem é o X? Quem que é a produção estimada, aproximada da região sudeste? 18,08 toneladas. Tudo bem? Ele pediu a resposta mais próxima. Qual que é a resposta mais próxima? A resposta mais próxima é a resposta D, de Deus. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Ok aí? Não deixe de curtir as nossas páginas nas redes sociais, ativar a notificação, se inscrever no canal aí. Grande abraço aí, Josélio!